Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Online Casa de Jesus, Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire, estou com você em mais uma aula do nosso curso para dialogador de reunião mediúnica. Hoje, com a aula de número 19, uma aula prática para você. E se você já conhece, já está inscrito no nosso canal, muito obrigada pelo seu carinho e pela sua confiança. E para você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se desejar, inscreva-se em nosso canal. Você terá a oportunidade de receber a atualização de todos os cursos que nós disponibilizamos na nossa casa espírita. Meus amores, meus queridos amigos, hoje então vamos ver uma aula prática, hoje com o caso do ateu intelectualizado. Como você já sabe, já está um pouquinho acostumada à metodologia do nosso curso, nós vamos trazer inicialmente para você o atendimento, o diálogo, e após nós vamos retornar e conversar sobre a situação, destacar os pontos mais relevantes do nosso atendimento. Então, preste atenção, anote também as suas dúvidas, para que você possa, eventualmente, depois colocá-las no comentário do nosso estudo de hoje e nós vamos responder para você com muito carinho. Então, vamos começar o nosso caso de hoje do ateu intelectualizado. Eu sinto como se eu estivesse no nada, assim. No nada, mais ou menos. Por quê? Porque não te vem nenhum pensamento ou você se sente fisicamente num nada? Eu me sinto fisicamente num nada. Certo. Como se olhasse assim, não visse nada. E vem uns pensamentos assim, quem sou eu? O que eu tô fazendo aqui, sabe? Certo. Uma pessoa que se encontrasse realmente assim, procurando respostas, sem entender a sua situação, as suas Isso, condições, uma pessoa meio perdida. isso. Isso é o que ela está pensando. E você consegue, talvez, compreender o que levou essa pessoa a pensar isso? Será que ela, ao desencarnar, viu-se em algum ambiente, em algum lugar onde ela não conseguia compreender o que estava acontecendo? O que será que a levou a esses questionamentos? Será que você consegue saber? O que me parece que aquela coisa de acreditar que depois que morre, acaba, né? Vem o Uhum, nada. Então, a pessoa tá no nada. entendi. E conforme é o pensamento dela, ou sempre foi o pensamento dela. Só que ela tá se questionando, mas como assim, né? Aham. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você consegue visualizar algum familiar dessa pessoa que tenha vindo, muito provavelmente, para ajudá-la nesse esclarecimento? Eu não consigo. Pergunte do seu guia mediúnico se tem alguém, algum familiar, alguma pessoa que veio receber esse coração. Me parece que é o pai, Certo, certo. mas eu também não consigo Provavelmente. identificar se é homem ou mulher. Uhum. Mas tem alguém, tem alguém. Eu imagino que tenha vindo para ajudar, por mais que nós tentemos trazer esse esclarecimento, de qualquer maneira é importante
se sentir, a pessoa, o espírito se sentir seguro com a presença de alguém. Por isso que eu imagino que tenha vindo. Mas então vamos abraçar. Tu não sabes ainda se é um espírito que se vê na condição masculina ou feminina? Não. Tudo bem. Então pode abraçar. Olá, coração querido. Seja bem-vindo à casa de Jesus. Nós aqui viemos em nome dele, em nome do Mestre querido, para te abraçar, para lhe acolher e para lhe trazer algum esclarecimento, algum auxílio que eventualmente você necessite. Você estava com alguns questionamentos, perguntando-se onde você estava, o que você faz nesse local, admirado com a condição e com a possibilidade de pensar, refletir, vendo-se normal com a sua individualidade, com os seus pensamentos, com o seu eu. Nós viemos aqui para lhe trazer os esclarecimentos que você busca, para tentar ajudá-lo a encontrar as respostas para as perguntas que lhe iam na alma. E aqui viemos em nome de Deus. Somos trabalhadores do Divino Mestre, do nosso Pai querido, e aqui estamos, por você e para você. De onde vem essa voz? Pois não? Diga. De onde vem essa voz? Sou uma amiga e venho, em nome de Deus, para te ajudar. Sou uma trabalhadora do Cristo. Mas como você está aqui? Onde você está? Estou aqui ao seu lado. Procure abrir seus olhos na minha direção, na direção da minha voz. Uma luz vai se fazer neste momento. Em nome de Deus, a claridade se faz presente. E você vai se perceber na casa do Cristo. Como isso é possível? É o nada. Como é possível ter mais alguém aqui? Isso não é possível. Tem coração, porque na verdade o nada não existe. Existe a vida. Assim como você estava pensando, raciocinando, se questionando, há tantos outros fazendo os mesmos questionamentos. E Jesus ouviu os teus questionamentos, coração. Por isso, ele veio em teu auxílio. Ele nos encaminhou para que viéssemos abraçar você, acolher você, levar você para a casa dele e lhe dar todos os esclarecimentos que você busca. Mas como isso é possível? Depois que nós partimos, nada nos espera. Foi isso que eu sempre acreditei. No nada. No nada após a morte. E agora você está aqui, mas se eu estou no nada, eu não pode ter outra pessoa comigo. Pode, eu estou aqui com você. E não só eu. Existem outras pessoas também. Sabemos que você aprendeu
que após a morte o nada nos espera. Mas você acredita em Jesus? Eu ouvi falar em Jesus, mas não posso dizer que eu acredito. Entendo. Posso dizer que admiro, mas não que acredito. Entendo. São histórias. Mas você conhece a história dele, que ele, 3 dias após, retornou. Ele venceu a morte. São crendices que a religião utiliza para manipular as pessoas. Será mesmo? Será Sim, mesmo que são apenas crendices? a melhor forma de você manipular as pessoas é através das suas vulnerabilidades. E a fé é uma delas. Uhum. Pessoas que retornam da morte, pessoas que fazem milagres. Tudo isso causa uma falsa esperança naqueles que não têm muito intelecto, sabe? E Entendi. acabam sendo manipuladas, como nós podemos ver na história de todo o nosso mundo, as manipulações que a igreja sempre fez e dominou vários povos através da fé, através do medo, construiu reinados, fugiu do seu propósito e, ironicamente, não segue o que ela mesma prega. Então, para mim, tudo isso sempre foi crendice, algo para manipular, algo para fazer com que as pessoas miseráveis tivessem um pouco de esperança na vida e conseguissem levar sua vida tão simples, digamos assim, de uma forma mais honrosa. Mas, do meu ponto de vista, isso são histórias. Por isso que agora fico um pouco, como é a palavra, me fogem um pouco as palavras, Confuso, talvez? usar o meu vocabulário correto, eu acho que muito pobre esse vocabulário, mas agora me fogem as palavras, mas estou um pouco assustado em perceber que o nada realmente não existe. Eu compreendo. Talvez seja algo um pouco diferente do que eu havia acreditado, Uhum. mas não estou ainda em condições de formular nenhuma hipótese. Ainda não entendo o meu estado, ainda não entendo o meu local, não entendo ainda como me perceber. Uhum. É um pouco confuso para mim. Eu sempre tive um pensamento tão claro, tão metódico, tão nítido, Deixa eu lhe fazer uma tão pergunta. Nesse exato momento que você, a luz já se fez presente, eu vou lhe fazer um pedido. Observe bem o local onde você está. Observe o local, observe as pessoas que estão ao seu redor. Observe o ambiente, o som, a música, os pássaros. O que você vê? não entendo, muito confuso, porque até pouco tempo eu estava no nada, Uhum. tinha nada ao meu redor. Era um imenso vazio, como se eu flutuasse no espaço. Compreendo. E agora? O que você vê agora? Preste atenção, concentre-se. Vejo, vejo construções Uhum. muito diferentes das que eu estava habituado. Não tem muitos detalhes. Vejo pessoas, mas não consigo identificar seus rostos ainda. Entendo.
Mas você já percebe que a vida, você já percebe movimentação, você já percebe pessoas, você já percebe construções, você já tem Sim, condições de perceber. é muito confuso, é inaceitável, na verdade, porque Vai contra tudo aquilo que você acreditava e aprendeu. exatamente Eu é compreendo. contraditório, Eu compreendo. Mas contraditório. veja, tem alguém aqui que compartilhava das suas crenças. Tem alguém que, assim como você, era muito intelectualizado, acreditava que o nada era o destino de todos nós após a morte, que também acreditava que a fé era apenas um instrumento, um recurso para as pessoas mais simples. E que agora essa pessoa compreendeu a nova realidade após a vida, após a morte, e veio aqui exatamente para estar com você, para esclarecer você e ajudar você na compreensão de tudo que agora você vai vivenciar e vai ter a oportunidade de conhecer. Alguém que você confia, alguém que você ama, alguém que lhe ama muito e que vai permanecer com você, tirando as suas dúvidas e lhe ensinando sobre a vida após a morte. Por favor, deixem a nossa visita entrar. Ele adentra neste momento o ambiente, aproxima-se de você e ele vai falar com você, para que você possa ouvi-lo e reconhecer esse coração amigo. Ouça. Quem é essa pessoa? É o meu companheiro de estudos, O que ele... formávamos as teses juntos por anos. Uhum. E o que ele lhe diz agora? Me diz que estávamos errados, o que é de veras engraçado. Parece ser uma piada, mas, aliás, poderia ser uma piada, mas me parece que não é. Não, não é. Mas eu tenho. Além, eu não. Jesus, nosso mestre, nosso guia, tem uma proposta para você. E uma excelente proposta, que é a seguinte: você que sempre gostou de estudar, que sempre gostou de adquirir conhecimento, elevando-se intelectualmente, o convite que fazemos a você, que Jesus faz a você, é que você agora possa continuar estudando e se debruçando sobre aquilo que você gosta de fazer, mas que agora você possa estudar sobre o mundo espiritual, para que você possa dedicar o seu tempo, a sua energia, o seu ânimo, para estudar sobre algo que você acreditava não existir. E que esse seu estudo, esse conhecimento, poderá, mais à frente, ser utilizado para orientar a humanidade terrena, exatamente acerca da vida após a morte. Seu amigo, companheiro, já se debruça sobre esses estudos. E se você desejar, você também poderá fazê-lo. Sim, o convite muito me agrada, pois a minha curiosidade está aguçada e
estou muito interessado nesse novo assunto, nessa nova vida, como isso funciona. Meu amigo já me mostra livros aos quais está lendo, estudando. Eu aceito o convite, mas gostaria que, por favor, você não se ofendesse no que vou dizer. Sem problema. Quanto ao mestre, eu ainda não o considero um mestre. Ele pode ser uma pessoa ilustre, mas meus mestres são diferentes dele. Então, eu fico pelo convite do meu amigo, pela minha curiosidade, o que me instiga a estudar mais sobre esse assunto tão interessante, tão envolvente, que é como se vive depois da morte, interessantíssimo, mas não pelo mestre. Isso para mim ainda não faz sentido. O Nazareno é apenas uma figura para mim, no momento. Eu compreendo. Não se preocupe. É muita informação para você em um único momento. O conhecimento, o entendimento sobre a figura de Jesus virá a seu tempo. Seu amigo vai continuar ao seu lado, ele trazendo as orientações, os esclarecimentos que você necessitar, e nós também. Aqui estaremos à sua disposição, caso você necessite. Conte sempre conosco. Agradeço a hospitalidade, agradeço a sua gentileza e prosseguirei nos estudos conforme conversamos. Ficamos muito felizes. Que Jesus te ilumine, te envolva e te ampare, coração querido. Que assim seja. Meus queridos amigos, então vamos refletir agora um pouquinho sobre o nosso atendimento. Inicialmente, fizemos as perguntas à médium Fabiana para que ela pudesse nos esclarecer um pouquinho a condição desse espírito. E percebam como é interessante realmente o fato do ambiente onde ele se via refletir exatamente a condição ou aquilo que ele acreditava existir após a morte. Então, ele se via no nada. Ele não percebia outros espíritos, ele não percebia construções, ele não percebia nada. Porque nós já tivemos a oportunidade de falar isso, o espírito, no plano espiritual, o que ele cria, o que ele pensa, o que ele acredita, ele plasma para ele. Então, aquele nada, não é que ele estivesse realmente, fisicamente, no plano espiritual, em um nada. Ele podia estar, inclusive, rodeado de espíritos, mas ele criou aquele cenário porque era aquilo que ele acreditava. E são por motivos e razões como essa que muitos espíritos não conseguem ver outros espíritos, perceber o ambiente onde se encontram e nem ouvir outros espíritos. Certamente, outros espíritos já haviam tentado dialogar com ele, conversar com ele, mas o espírito fica tão absorvido nessa monoideia que ele bloqueia, ele cria realmente um bloqueio e ele nada vê e percebe. Então, numa dessas situações, é extremamente importante a reunião mediúnica, porque ao ser conectado ao médium, e quando nós vamos falar com o médium, ele naturalmente vai escutar, exatamente pelo fluido animalizado do médium, pela conexão mediúnica. Então, ele não escuta os desencarnados, mas ele consegue escutar a nós encarnados. Então, é uma forma da espiritualidade ajudar por nosso intermédio. Tanto é que ele começou a escutar a nossa voz, não sabia como, nem porquê e de onde vinha, mas foi através exatamente desse atendimento via reunião mediúnica que nós tivemos a oportunidade de ajudá-lo a perceber
a sua condição, embora ele já soubesse que estava fora do corpo material, mas a condição de espírito imortal, no sentido de que a vida continua. Então, fizemos aquele acolhimento inicial, vamos entrando na história, na problemática do espírito devagar, compreendendo que ele tinha um entendimento, um aprendizado, ele não acreditava em Deus, ele acreditava que, vocês viram que ele disse que, na opinião dele, Jesus era algo que fazia parte de histórias, crendices criadas pela igreja para manipular o povo através da fé que ele via como uma vulnerabilidade, as pessoas eram manipuladas pela igreja. Então, ele entendia e via essa questão da fé e da religiosidade como uma vulnerabilidade a permitir a manipulação e o controle das pessoas. Então, ele, no intelecto dele, ele se afastava. E como ele, há muitas pessoas. Quanto mais o espírito se intelectualiza, a tendência inicial é um afastamento de Deus, exatamente em função da intelectualidade, se ligar muito à vida material, à ciência, e acreditar que Deus é algo apenas que envolve crenças e religiosidade, e não como algo real, como algo científico, como algo palpável. Então, assim como ele, há muitos que pensam desta forma. Então, nós tivemos que ir ajudando o espírito devagar a repensar as suas convicções à luz do Evangelho, o seu orgulho, ali no sentido de se achar sabedor, conhecedor, estudioso de muitas teorias e filosofias, mas também trabalhar a humildade no sentido de se reconhecer ainda pequeno diante do Criador. E vocês perceberam que no início, quando nós perguntamos a Fabiana se ela estava ali identificando alguém, ela percebeu alguém, mas no primeiro momento ela acreditou que era o pai. E realmente só no decorrer do diálogo é que nos foi possível identificar que era, na verdade, alguém que partilhava das mesmas ideias e filosofias dele, e que veio, ou seja, uma pessoa a quem ele confiava, e que veio exatamente para dizer: olha, na verdade, nós estávamos errados. As nossas teorias, tudo aquilo que nós imaginávamos, na verdade, é diferente. Então, quando nós tivemos ali a oportunidade de trazer o amigo e permitir esse encontro, aquilo foi fundamental para abrir o seu coração para o novo. Porque quem somos nós? Um espírito desconhecido. Então, nós ali, falando e conversando com um espírito que não nos conhece, que não confia, não acredita, não sabe se pode ou não acreditar em nossas palavras, ainda mais uma pessoa, um espírito intelectualizado, não iríamos conseguir promover nele a mudança de pensamento necessária. Mas um espírito, alguém que ele confia, um familiar, no caso não era um familiar, mas era um amigo, um espírito amigo, e que tinha realmente, tinha em seu coração a amizade e a confiança necessária para que o atendimento fosse exitoso. E foi através, portanto, deste encontro que nós tivemos a oportunidade de falar da vida espiritual, das possibilidades da vida espiritual, fazer as devidas orientações. Tivemos a oportunidade ali de convidá-lo para que ele pudesse estudar sobre a vida espiritual. Certamente isso iria já acontecer. Assim como o amigo já estava ali estudando, naturalmente esse convite viria. E nós tivemos a oportunidade de fazer ali naquele momento. Percebam que se eventualmente o dialogador não tivesse conseguido perceber que era um amigo, que era alguém que partilhava das suas crenças, enfim, quem era, não tem problema, porque a médium já havia identificado no início que havia alguém, embora achasse que era o pai. Então, se o dialogador
tem não tem uma intuição mais aflorada, não consegue, porque, vejam, o dialogador está sendo inspirado durante o diálogo. É importante nós estarmos atentos ao nosso guia mediúnico, ao dialogador espiritual que está ao nosso lado, nos intuindo, tá? Então, não é porque nós talvez não tenhamos uma ostensividade que nós não vamos conseguir captar muitas informações do plano espiritual. Você que talvez esteja aqui vendo o vídeo, diz, mas eu não consigo. Muita intuição virá, acredite, porque muitas pessoas iniciam os diálogos ou iniciam a trabalhar no diálogo e nada percebem. E com a prática, com o desenvolvimento, as intuições começam a vir, as percepções começam a vir. Então, vamos confiar naquilo que nos vem à mente. Vamos tentar trabalhar com aquilo que nos vem à mente. Se estivermos errados, vamos mudar a condução do diálogo, sem problema nenhum. Mas vem à mente, coloque, confie, dê a si mesmo essa oportunidade. Pois muito bem, mas se não me vem nada, eu posso pedir, dizer, olha, tem uma pessoa que veio aqui conversar com você, uma pessoa da sua confiança, nós vamos pedir para ela entrar e você vai poder ouvir. E aí vamos saber quem é essa pessoa. Quando entrar, nós vamos dizer, você reconhece esta pessoa? Quem é? E o próprio Espírito vai nos dizer. Então, percebam que o fato do dialogador não conseguir saber de pronto, previamente, quem é, não inviabiliza a mesma linha de diálogo, só com algumas singelas mudanças, alterações. Ao invés de nós identificarmos, nós vamos colocar para o próprio espírito fazer essa identificação, ok? E aí, vamos naturalmente, depois de fazer essa orientação e de mostrar as possibilidades que o espírito tem agora na sua nova condição, já vamos fazendo o encaminhamento e encerramento do diálogo, sempre de uma forma muito simples, singela, uma prece rápida e singela, indicando ao espírito e à médium a finalização daquele diálogo. Deixa eu ver se eu sempre faço algumas anotações adicionais. Deixa eu ver aqui o que eu já anotei. Eu só anotei aqui o seguinte: vocês perceberam que, após os esclarecimentos, quando nós fomos mostrando e ajudando o espírito a perceber que o nada não existe, vocês perceberam que ele começou a identificar pessoas e construções? Essas construções, essas pessoas já estavam ali com ele, mas só a partir do momento que a mente dele foi liberada, aquela trava que ele mesmo criou foi retirada, é que ele começou a perceber o que estava ao seu redor. Então, viu que realmente havia construções, havia pessoas. Então, reforçando isso, ele estava num nada? Ele realmente estava num nada? Não. Estava num ambiente repleto de vida e dinamismo. Mas ele, em função da sua monoideia, ele se via onde a sua mente imaginava estar, e não onde ele realmente se encontrava. Certo? Então, muito interessante isso, como nós falamos, para perceber o poder do pensamento quando nós estamos desencarnados. E encarnados também. O poder do nosso pensamento, a influência que nós exercemos sobre nós e sobre os outros a partir daquilo que pensamos e sentimos é extremamente verdadeiro e forte. E com isso, meus queridos amigos, nós vamos então finalizando as nossas considerações de hoje, o nosso estudo, a nossa aula prática de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aproveitado, aprendido um pouco mais no curso de Dialogador. Deixamos aqui o nosso muito obrigada e as nossas redes sociais. No canal do YouTube você tem acesso gratuito a todos os cursos disponibilizados pela Casa de Jesus,
basta você procurar na playlist aquele curso que você deseja realizar. Você pode acessar ainda o nosso perfil no Instagram e saber os nossos estudos diários. Nós temos estudos de segunda a segunda. Então, assim você acompanha com mais tranquilidade a agenda da Casa de Jesus. Temos ainda o nosso canal no Telegram, para que você possa também estar sempre recebendo as nossas atualizações. Pode acessar o nosso site, como nós somos um centro espírita, no portal você pode buscar as atividades de assistência espiritual que a Casa de Jesus oferece. Os vários cursos você também acessa, tem condições de acessar muitos cursos por lá. Você pode ainda acessar, por exemplo, a área do acolhimento ao luto, da enfermaria espiritual, das palestras públicas, enfim, como uma casa espírita, o diálogo fraterno, acolhimento fraterno, conforme a sua necessidade. Temos ainda também, disponibilizamos no nosso site os slides do nosso estudo aqui, como você está acompanhando. Então, você também, se desejar, não há essa obrigatoriedade, pode realmente estar acessando os slides no nosso canal. Nós temos ainda os e-mails evelyn, para dúvidas doutrinárias e suporte, para outros assuntos, certo? E ainda disponibilizamos também o nosso WhatsApp, Telegram, caso você também deseje obter outras informações. E com isso, meus queridos amigos, nós vamos realmente nos despedindo por hoje. Mas você sabe, semana que vem estaremos novamente juntos com mais uma aula do nosso curso para dialogador de reunião mediúnica. Muito obrigada pela sua presença. Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, com a permissão de Deus.